Pronto, voltei. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Marina, Nina, Camir, né? Dentro da bruxaria eu sou Camir, sacerdotisa de Hecate, tá? E eu atuo com a energia de Hecate aqui no Templo Solares, aqui em São Paulo, que fica na Lapa. E a gente tem essa energia de bruxaria já aqui há alguns anos. E esse ano foi então solicitado para que eu começasse a dar aulas, trazendo temas de Hecate para a população em geral, para quem quisesse e para quem Hecate chamasse, para a gente começar a divulgar e desmistificar muito da questão da deusa e como que a gente pode trazer isso mais para o nosso dia a dia, tá? As aulas são todas as quartas-feiras, esse horário, nas 8 horas. A gente sempre grava, porque para as pessoas que não assistiram, ter a possibilidade de assistir, eu coloco no YouTube, na minha página, depois eu posso passar o link para vocês. E caso vocês queiram também, a gente tem um grupo, para aqueles que já não fazem parte, a gente tem um grupo de WhatsApp, onde a gente troca experiência, conhecimento, editação de livro, receita de macumba, então tem tudo lá dentro, tá? Não é um grupo muito ativo, mas a gente tem a possibilidade dessa troca nesse grupo. Espera só um minutinho que eles estão colocando a aula aqui para mim. Eu gosto, para quem nunca assistiu às aulas, eu gosto que vocês façam perguntas, porque aí eu consigo trazer mais informação. Eu acho que pergunta besta é aquela que a gente não faz, então pode fazer, mesmo que você ache que é uma coisa de iniciante, faça a pergunta, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de todo mundo, tá? Então, hoje, eu estou acompanhada do meu amigo Penadinho, de minha amiga, né, da grande deusa Hecate aqui. E, em homenagem ao Halloween que se passou e ao dia de finado, nós vamos falar hoje sobre um epíteto de Hecate, que é Hecate Anassa Eneroi. Tá? É um nome difícil de falar. Ela é uma Hecate mais densa, um epíteto mais denso que a gente vai começar hoje em homenagem aos nossos queridos mortos que foram, então, honrados no dia 2. Então, recapitulando, né, isso eu faço todas as aulas, porque muita gente começa nessa aula, então a gente dá um feedback assim. O que são os epítetos, né? Então, os epítetos de Hecate, na verdade, são títulos que ela recebe de acordo com a função que ela é determinada. Alguns acreditam também que isso possa ser sobrenomes da deusa, né? E sempre vai estar, então, relacionado à função ou à localização onde ela foi descoberta, a primeira vez que ela foi citada nos textos, ou como ela estava atuando. Muitas vezes, vocês vão encontrar na literatura não o nome Hecate, por exemplo, Hecate Soteira. Vocês vão encontrar só Soteira, tá? Então, eles se referem a Deus apenas pelo epíteto. Tá tudo certo também, tá? Os epítetos, vários deuses podem dividir o mesmo epíteto. Então, a gente tem Hecate Soteira, a gente tem Artemis. Então, são deuses que possuem as mesmas características, com as mesmas funções. Então, eles usam os mesmos epítetos, tá? Então, seria um adjetivo a deusa naquela função. Existem algumas linhas também de bruxos que trabalham com a bruxaria hecatina que acredita que o epíteto, na verdade, ele por si só, ele já tem uma energia. Então, quando eu falo, por exemplo, do epíteto Anassa Eneroi, que é o que a gente vai trabalhar hoje, todo mundo trabalha esse epíteto para honrar os mortos, né? Para trabalhar com essa energia dos mortos. Então, ele vai criando força. E aí, quando eu chamo esse epíteto, quem responde é justamente essa energia. Não fica a energia de Hecate global, tá? Então, é como se direcionasse para aquela energia. Seria mais ou menos, por exemplo, se eu tenho... Fazendo um paralelo para quem entende um pouquinho de candomblé, né? Eu tenho os Exus, né? O orixá Exu, mas eu tenho o orixá Exu Lonã, que é aquele do caminho. Aí eu tenho o orixá Exu
a Ladê. Então, você tem os vários caminhos que eu vou trabalhar de acordo com a energia que eu quero trabalhar, tá? Então, é mais ou menos essa linha que eles entendem. O fato é, eu vou acionar o epíteto que eu quiser trabalhar para potencializar a energia naquilo que eu quero fazer. Então, se eu quero trabalhar com os mortos inquietos, não adianta eu chamar um epíteto que trabalha com a luz da conexão com o alto. Eu vou trazer um epíteto que trabalha com os mortos inquietos. Então, assim, a polarização da energia, ela vem mais densa, a gente consegue maior acesso a esse tipo de energia. Lógico, se eu chamar Hecate, só Hecate, sem direcionar um epíteto, ela vai responder, porque ela sabe, né? Ela é uma deusa. Então, só que quando a gente chama o epíteto, a gente meio que direciona para aquilo que eu quero fazer, tá? Então, isso são os epítetos. Pode passar. Então, a gente vem falando de epítetos já algumas aulas, tá? Então, para quem perdeu, a gente já tem alguns epítetos que estão lá na minha página do YouTube, eu posso passar o link para vocês depois. Mostrando várias características de cada um dos epítetos. Então, fica bem determinado, bem marcado o que cada um deles faz, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse papel dela como Rainha dos Mortos. E para eu chegar no papel dela como Rainha dos Mortos, eu vou falar um pouquinho do contexto dos mortos inquietos. Então, quem são esses mortos inquietos e qual é o conceito que a Grécia Antiga tinha em relação aos espíritos das pessoas que desencarnavam, né? Então, quando o Hecate começou a ser cultuado, os gregos, eles acreditavam que as pessoas morriam e iam para o submundo. E ficavam lá, e tinham uma vida muito parecida com o que a gente tem aqui na Terra, aqui, né, no plano físico, mas lá no submundo. Então, eles não tinham poderes, eles não tinham grandes importâncias, relevâncias, tá? Mas eles acreditavam que existia um grupo de mortos que não eram, assim, que eram mortos que quando morriam, não morriam com dignidade. Então, eles não eram enterrados da maneira correta, ou a mulher não era casada quando ela morria, então ela ficava revoltada. Então, tinha várias questões que faziam com que esses mortos escapassem do submundo e ficassem passeando aqui no plano físico. Então, esse era o conceito que eles tinham no começo da louvação para Hecate. Então, eles tinham que ter uma deusa que controlasse esses espíritos, esses mortos inquietos. Eles acreditavam que Hecate, por ela ser uma deusa liminar, que trabalha, então, no limite entre o submundo e o plano físico, que ela assessorava essa passagem e ela era capaz de recolher esses mortos inquietos e levar de volta para o submundo, tá? Com o passar do tempo, quando o culto a Hecate chega realmente ali na parte da Trácia, onde eles começam, então, a associar a Hecate à bruxaria, as pessoas começaram, então, a associar esses mortos inquietos com coisas, assim, com poderes, né? Então, por exemplo, quando morria uma criança de morte espontânea, aquela morte espontânea que os bebês morrem, hoje a gente tem mecanismos para fazer o rastreio do que aconteceu, exames, tudo. Naquela época não tinha, a criança simplesmente morria. Então, ao invés de você associar a morte daquela criança com uma vizinha fazendo uma magia e matando a criança, eles preferiam colocar a culpa no espírito. Então, tinha um espírito meu, que é um parente meu, que estava revoltado, porque ele não está apaziguado com a minha energia, foi e levou meu filho embora. Então, eles começam a associar as catástrofes que aconteciam ali com esses mortos inquietos. E aí eles começam a perceber que o morto inquieto, ele fazia a ponte entre o desencarne e o reencarne, né? Então, ele estava muito associado a essa passagem. Então, eles começam a trazer esses espíritos para o lado deles. Então, as bruxas começam a trazer a energia desses mortos inquietos para assessorar nos trabalhos da bruxaria mesmo. Então, eles tinham muito assim, você tinha na Grécia Antiga aquelas pessoas que louvavam esses espíritos pelo fato de ter um carinho, então, morreu um parente meu, eu vou lá, que nem a gente faz, né, a maioria das pessoas fazem aqui,
que é ir no cemitério louvar aquele morto, né, uma vez por ano, uma vez por mês, tal. Então você fazia a louvação para aquele morto que era um ancestral seu. Mas também você poderia fazer esse pagamento para fazer para você apaziguar o espírito que está revoltado. Então, eu acredito que tem um ancestral meu que está nervoso, que está revoltado comigo. Eu vou começar a puxar o saco dele, fazendo oferendas para que ele vire para o meu lado, tá? Lembrando que, assim, quando a gente está trabalhando com espíritos, se a gente começa a trabalhar com a nossa ancestralidade, a gente começa a resgatar toda a força que a gente tem ancestral. Então, você trazer um espírito conhecido seu para o seu lado dentro da magia é muito mais forte do que você trazer um espírito que você não conhece, que está lá vagando no cemitério e você puxar para você, tá? Então eles faziam muito esse trabalho de puxar saco do espírito mesmo para poder fazer uma amizade com aquele espírito e começar a trabalhar com ele dentro da bruxaria, tá? Pode passar. E isso era uma coisa assim que era tão comum para eles, né? Essa presença desses mortos inquietos e desse medo que eles tinham dos espíritos, mas ao mesmo tempo as bruxas já manipulavam esses espíritos, então tinha todo esse contexto que nas casas lá na Grécia todos eles tinham uma imagem de Hecate que ficavam na porta, ali na barreira da porta, que é uma área liminal. Então, ele colocava a imagem de Hecate ali para impedir que esses espíritos, esses mortos inquietos, adentrassem dentro das residências. Então, seria um jeito de Hecate controlar o espírito para fora, aqui para dentro quem manda sou eu e ninguém vai entrar. Então, eles colocavam essas imagens, e essas imagens eram muito comuns a gente encontrar nas construções antigas lá na Grécia. E esse epíteto de Hecate, né, é um epíteto que não era muito... na maneira geral, a Hecate, ela era uma deusa que era louvada muito na residência das pessoas. Não existia, assim, grandes templos, grandes monumentos, assim, tirando um ou outro templo que hoje a gente tem registro. A maioria do culto de Hecate era um altarzinho em casa, ou um altar dentro de um grande templo, por exemplo, um templo de Apolo tinha um altarzinho voltado para Hecate. Então não era que uma coisa muito ostensiosa. Por quê? Porque a magia era feita à noite, geralmente nas áreas abertas, nas encruzilhadas, através das bruxas, né? Então ali você tinha toda essa honra a Hecate. E o mesmo as mulheres que não poderiam sair, ou os homens que cultuavam Hecate, mas também não saíam, faziam esse culto dentro das próprias casas, ali em cima do altarzinho que eles tinham mesmo, tá? Então é difícil você achar grandes monumentos, grandes templos. A gente sabe hoje que tem um na Turquia, que é grande, que ainda tem bastante resquício dele, mas são poucos os templos que a gente sabe que tinha, né, em homenagem a Hecate. Então, tá errado, é a Nassa, tá? A Nassa Enerói, é Hecate, a rainha dos mortos. Então, essa é o epíteto de Hecate que controla esses espíritos inquietos. Então, ela faz essa ponte, essa intermediação de trazer os espíritos inquietos para conversar, por exemplo, com a gente, e depois levar de volta para o submundo. Então, ela controla para que eles não fiquem muito atrapalhando a vida, os caminhos, mas ao mesmo tempo ela também facilita para que você use esses mortos inquietos para fazer as suas magias. Então, ela seria o epíteto de Hecate, que atua junto a esses mortos inquietos, tá? Então, ela é bem mais densa do que os outros epítetos que a gente já falou, porque ela atua justamente com as almas dos desencarnados, tá? Então, eu trouxe um texto aqui que fala, que foi retirado de uma dessas literaturas antigas, que fala o seguinte: bombo infernal e terrestre e celestial, venha. Deusa das margens do caminho, dos encruzilhadas, portadora da luz, caminhante da noite, odiadora do dia, amante e companheira da noite, que se alegra com o latido dos cães e com o sangue púrpura, que espreita entre os cadáveres e as tumbas dos mortos, sedenta por sangue, que trazem medos aos mortais. Górgona e Mormo e Mene, e aquele de muitas formas, venha propícia a nossa libação. Então ele mostra aqui
o papel, essa frente de Hecate que está extremamente relacionada, então, aos mortos, aos cadáveres, então, ao cemitério. Então, ela reina o cemitério, esse epíteto. Os cães são extremamente associados a essa imagem de Hecate, porque os cães, a partir do momento que ela começa a ser utilizada, associada à bruxaria, os cães que eram um sinal de prosperidade e de fertilidade, eles passam, então, a ter uma conotação de almas, né? Então, as almas encarnavam em cães, em animais, para acompanhar Hecate. Ai, que susto! Gente, tem mais gente aqui hoje na casa, então tá, né? Agora estouraram uma champanhe e eu levei um susto. Mas laroiei. Então, aí os cachorros começaram a ser associados, então, com essa parte mais densa, de acordo com os cães do inferno, a parte do submundo, a associação de Hecate, a parte negra mesmo da magia, tá? Então, a maioria das imagens de Hecate desse epíteto, ela vem associada aos cães. Pode passar, Mar. Então, esse é o epíteto que o melhor epíteto que a gente tem para trabalhar com a parte de necromancia. Então, eu vou fazer um jogo de tarô, eu vou fazer um jogo de búzios, ou então eu vou fazer aqueles oráculos com a base de ossos. Tudo isso, eu vou invocar o quê? Um espírito para me acompanhar, né? Para fazer esse jogo. E esse espírito, eu posso utilizar esse epíteto para fazer essa ponte com esse espírito para me ajudar, auxiliar nos trabalhos. Então, por exemplo, aquela pessoa que fala, eu tiro o tarô porque eu tenho ponto de ouvido. Na verdade, é um espírito que está passando ali para ela a informação, ou para ele, né? A informação do que está vendo nas cartas e associando com a energia e com a egrégora da pessoa. Aqui a gente pode usar, então, esse epíteto para invocar esses espíritos para auxiliar nesses trabalhos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de tirar o tarô, ler as cartas. Eu faço uma invocação, trago esses espíritos para poder me auxiliar naquilo ali. O mesmo para dar consultas, para trazer, que nem a gente incorpora espíritos, esses espíritos que a gente incorpora aqui hoje a gente não chama assim, mas na verdade são esses espíritos inquietos. São espíritos que morreram, que ainda tem coisas para cumprir, ou ainda tem coisas para evoluir, e eles estão trabalhando, né? Então a gente utiliza da energia desses espíritos, eles incorporam na gente para poder fazer o trabalho deles. E esse epíteto de Hecate é um excelente epíteto para auxiliar nesse processo, tá? Então ela faz essa ponte, ela aproxima esses espíritos mais fortes da gente, então é um epíteto que a gente pode associar para isso. Pode passar, não. Uma outra coisa que esse epíteto é muito legal para a gente utilizar é para a gente curar a nossa ancestralidade. Então, assim, 99,9% das pessoas tem problema com a sua ancestralidade, né? Então, tem karmas para resolver de outras vidas, tem coisas que vêm aí, que vem passando, gerações, maldições hereditárias, um monte de coisas. E a gente, através da associação desse epíteto, a gente pode, então, se reaproximar desses nossos ancestrais e começar a trabalhar para que isso seja limpo, tá? Então, a gente tem várias magias que pode ser feito com esse epíteto para ir trabalhando, limpando aos poucos essa relação que foi conturbada em outras vidas. Então, ele é um epíteto muito legal para a gente fazer esse trabalho aí com os nossos ancestrais, tá? Então, na verdade, aqui eu coloquei como Hecate opera através do submundo, mas como é que Hecate trabalha com os mortos inquietos, né? A gente pode utilizar esses mortos inquietos, então, para trazer para a gente essa relação com a cura com os nossos ancestrais. Eu posso fazer a invocação desses espíritos inquietos através desse epíteto de Hecate para fazer consultas ao oráculo, trabalhar com a necromancia, né, dar consultas para os outros. Então, eu posso utilizar esse epíteto. Eu também posso utilizar esse epíteto para me conhecer na minha podridão, né? Então, assim, a gente, na verdade, é um cadáver que ainda não morreu, né? Mas está ali, em vias de. É a única certeza que a gente tem é que a gente vai virar um cadáver. Então,
a gente pode usar esse epíteto também para acessar as nossas podridões e ir limpando isso antes do desencarne, tá? Lembrando que todos somos caveiras por baixo da pele, então é um epíteto que está super relacionado a qualquer pessoa que está encarnada. E a gente pode utilizar desse epíteto para acessar esses mortos inquietos para fazer as nossas magias. Então, se eu estou recebendo um ataque, eu quero devolver esse ataque, eu posso acessar esses espíritos inquietos através desse epíteto. Eu posso fazer um trabalho de proteção para mim com esses epítetos? Um trabalho de prosperidade, fartura? Também posso fazer, né? Então, assim, esse epíteto, ele aproxima e ele facilita essa comunicação com os mortos inquietos. Ah, mas no terreiro que eu trabalho, a gente consegue chamar o Pombogira, e a Pombogira faz esse caminho. É um mecanismo, é um jeito de fazer. Mas, às vezes, se você tem uma entidade meio rebelde, e você tem a deusa ali para ordenar, para doutrinar aquele espírito, às vezes vai ser mais fácil você conseguir o seu resultado, tá? Então, era mais ou menos isso. Acho que esse é o último, né? Da meditação. Não passou a meditação. Volta um para deixar na meditação, para não deixar a Fernanda assim. Gente, então, hoje a aula foi mais rápida, né? Mas eu acho que a mensagem mais importante desse epíteto é isso. É a gente conseguir acessar nossos espíritos inquietos, os espíritos inquietos que estão, os mortos inquietos que estão à nossa volta, trabalhar com a nossa ancestralidade, e lembrar que ele faz parte, né? Nós somos espírito também, que estão no corpo, né? Período provisório, vamos dizer assim. Um dia nós vamos virar apenas espírito. Então, é um epíteto que trabalha com essa frente, trabalha com essa energia. É um dos epítetos mais, assim, para quem não é da bruxaria catina, é uma das características de Hecate mais forte que quem não é do meio conhece, que é o fato dela atuar com os mortos, tá? Mas a gente tem que desmistificar essa questão dos mortos. Então, a gente ou dos espíritos, na verdade, todos são espíritos, né? Alguns na carne e alguns fora da carne. Então, a gente precisa aprender a desmistificar essa questão do espírito e trazer isso mais para o nosso dia a dia. Se a gente tiver eles ao nosso lado, para a gente é muito mais fácil, as coisas vão fluir muito mais, tá? E ninguém quer aqui é um ancestral que está bravo com você, né? Vamos apaziguar todo mundo. Alguma dúvida, gente? Deixa os comentários. Olha, parece um pouco absurdo o que eu vou perguntar aqui, mas e se o ancestral ainda estiver encarnado? Tem como auxiliar para apaziguar essa relação? Enfim. Sim. Você pode pedir para ela vai assessorar essa intermediação. Nem que ela vá em sonho conversar com ele, nem que ela vai trabalhando na mente das pessoas, né? Então, os vivos inquietos. Isso. Então, assim, tem sim, dá para você acessar, porque é o que eu falei, todo mundo é espírito, né? Então, só que a pessoa está num corpo de carne. E você consegue fazer a magia através dela para que seja resolvido esse conflito. Obrigado. Não que ela pegue vocês dois, um de frente para o outro, fazer uma conciliação. Isso não vai acontecer, né? Mas vai trabalhando ali, ó. Aos poucos vai acontecendo. Realmente não vai rolar, não vai rolar. Obrigado. Fala, Caroline. Então, a minha dúvida é a seguinte: como que a gente faz para poder acessar essa ancestralidade através de Hecate, desse epíteto de Hecate? Porque, por exemplo, eu tenho na minha família, por parte de mãe, uma ancestralidade muito forte com feiticeiras, curandeiras. Minha tia-avó é uma mãe de santo já há mais de 50 anos. Então, na verdade, na minha família vai mais para essa parte do Yorubá, né? Mas ainda assim tem essa ancestralidade. Como é que eu faço para acessar isso através dela?
Ó, o melhor jeito de você acessar, na verdade, é você começar a louvar, né, os seus ancestrais, cultuar eles na sua casa, mas assim, tipo, não vai chamando eles direto, né? Fala, eu tô aqui para vocês, um agrado, um agradecimento pela vida, por eu poder estar aqui, não sei o quê. E você pode chamar a Hecate e falar assim, olha, Hecate, se a senhora puder intervir nessa facilitação, né, ajudar neste processo, aí é um caminho de você fazer, tá? Lembrando sempre, eu gosto de falar em todas as aulas isso, que é assim, quando a gente trabalha com um Deus, qualquer que seja, a gente precisa louvar esse Deus para a gente criar uma relação, tá? Porque o Deus está lá no Olimpo dele, ele nem sabe muito bem quem é você. Então a gente precisa sempre fazer ou uma iniciação, ou ficar fazendo alguns rituais para poder trazer aquela egrégora, aquela energia para perto de você. Então, se você já tem contato com Hecate, se Hecate já sabe quem você pode chamar ela e auxiliar nesse processo ali com os seus ancestrais, tá? Caso você não tenha esse approach tão forte com Hecate, você pode começar cultuando o Hecate também. Então, por exemplo, olha, senhora, eu sei que a senhora não sabe quem sou eu, mas se a senhora quiser olhar para mim, não sei o quê, e ela vai te testar, vai avaliar se vale, né? Então, assim, esses deuses são mais, assim, desconfiados. Então, a gente trabalha com eles, mas a gente é testado o tempo todo, né? Então, mas vale a pena. Agora, para a questão dos ancestrais, eu acho que é muito isso. Você vai trazendo a força dos seus ancestrais ali, tentando apaziguar, oferendando mesmo. Ah, estou oferendando para a senhora esse vinho, essa comida que você gostava, né? Assim, em agradecimento por tudo que você fez na minha vida, por você proporcionar a minha vida, né? Porque sem o ancestral a gente não está aqui. Então, esse tipo de coisa. É mais ou Entendi. menos o que a gente trabalha nas outras linhas, entendeu? Só que ao invés de você chamar, por exemplo, sei lá, Iemanjá, não sei, para trazer, você vai trabalhar mais com a linha com a bruxaria, Entendi. De uma entendeu? forma mais prática, porque eu não. Bom, é a primeira vez que eu estou estudando sobre isso, então eu não faço a menor ideia de como falar com Hecate, ou se ela me conhece, ou se de repente. Como é que eu. Se existe uma ligação de fato. Tanto que eu vou fazer mais para frente uma leitura, um oráculo de Scrying, para saber sobre as energias, sobre as divindades, etc. Mas, de forma prática, como é que eu faço para acessá-la? Então, tem uma oração específica? Tem algum ritual específico? Tem. Então, é assim, existem as iniciações, tá? Que você faz, então que você é apresentada para a deusa. Mas se você quiser, na sua casa mesmo, tentar fazer. Eu sempre acho que, assim, quando a gente faz uma oração, a oração que a gente faz com a nossa alma, o nosso sentimento, ela tem mais força, tá? Então, assim, existem livros, bastante livros, tem bastante literatura de Hecate que você pode ler, mesmo para iniciante, assim, que eu acho que vale a pena para conhecer da deusa, saber os mistérios dela, tudo. E tem esses livros têm orações. Só que eu acho assim, quando a gente fala com o nosso sentimento, o nosso coração, a gente está se abrindo para a energia da deusa, tá? Então, você pode acender uma vela, chamar por ela. O melhor lugar para você fazer acessar a energia dela é a encruzilhada. Então, você pode ir numa encruzilhada de terra, que é melhor pôr os pés no chão, na natureza, fazer, se você não tiver como. Aí você faz na sua casa mesmo, mas então você tem como, dentro da bruxaria, fazer essas conexões, tá? E isso é com o tempo, então você vai fazendo, é o que eu falei, eu estou sendo testada por ela há mais de 5 anos, e continuo sendo, entendeu? Então a gente vai indo, assim, mas faz parte, vale a pena, porque ela me mostrou muito as minhas sombras. Então, e aí eu crescendo na minha sombra, ninguém tem o poder de me derrubar, porque eu já sou dona dela, entendeu? Então, assim, a partir do momento que eu sei qual é a minha sombra, a pessoa não vai me derrubar porque eu já sei qual é a minha sombra. Então, eu não vou ter aquele negócio do susto. Mas é um processo dolorido, é um processo que demora, que demora tempo. Então, é tudo assim, aos poucos. É uma relação que você vai começar a criar.
tá? Então, segue o baile aí que vai dar certo, mas vai aos pouquinhos. Não é uma coisa assim instantânea, tipo, vou te dar o seu lugar ali né, no céu, no submundo, sei lá. É uma coisa que você vai alimentando, tá? Entendi. Muito obrigada. Imagina. Cris, pode falar. Boa noite a todos. Eu sou Cris Eliane, mas podem me chamar de Cris. Eu já sou iniciada, bruxa e sacerdotisa natural. Minha deusa é Perséfone. Só que essa dúvida não tem nada a ver com a aula. Estou adorando. Eu amo Hecate. Eu já fiz rituais com Hecate, mamãe Hecate, ela já me salvou muitas vezes. E assim, já me falaram uma bruxa que, não sei se é verdade, que Perséfone, não sei se vocês sabem da história da deusa Perséfone, que é um dos epípedos da deusa Hecate. É verdade? Porque eu tenho muita ligação, porque eu procuro algo da Perséfone, não encontro. Eu só encontro da deusa Hecate. Então, existem algumas teorias, né? Essa mitologia de Hecate, ela é extremamente relacionada com Perséfone, tá? Então, aquela parte de que quando Perséfone é sequestrada por Hades e vai para o submundo, quem descobre que ela está lá embaixo e faz esse intermeio com a mãe, com Deméter, né? É Hecate. Então, ela está extremamente relacionada na mitologia de Perséfone. Elas andam juntas as três. Então, tem muitos epítetos de Hecate que são relacionados também às duas, a Perséfone e a Deméter. E existem também... Peraí que eu perdi a linha de raciocínio. Existem também algumas... Gente, me fugiu completamente. Existem algumas frentes que acreditam que Hecate, né, é a deusa tríplice, e que uma das frentes seria Hecate seria a anciã, aí Perséfone seria a jovem e Deméter a mãe. Então seriam as três faces da deusa tríplice, tá? Então existem várias teorias. Na verdade, não se sabe muito bem, porque as histórias se misturavam muito. E os achados que tem são achados mitológicos, né? Pinturas, gravuras, algumas poesias, tudo. Então, as histórias sim se entrelaçam. Então, é natural. Naturalmente, você vai estudar sobre Perséfone, você vai achar Hecate e vice-versa, tá? Então, existe mesmo. Elas andam juntas e tem gente que acha que é as três faces de uma deusa só. Não, entendi. E realmente tem uma lógica, porque tem a jovem, a, a madura e a anciã. E realmente, se a gente colocar, são as três, se você for pôr a ideia. E outra coisa, sim, eu esqueci, a bruxa e sacerdotisa Endrel, tá? Mas Endrel de mágica e meu nome é Cris, tá? Mas pode me chamar de Cris. Então eu mando a aula, amando mesmo. Cris, falando também isso foi a primeira aula que eu dei essa pincelada, né, sobre isso. Mas falando um pouquinho sobre a deusa tríplice, além dessas três vertentes, né, que seria Perséfone, Deméter e Hecate, existe Hecate nos epítetos dela. Então, por exemplo, a gente tem um epíteto mais anciã, que seria, por exemplo, o Brimo, e a gente tem a sorteira, que seria mais jovem, né? Então, assim, você tem faces da deusa com diferentes energias. Então, a gente tem a deusa também, Hecate, trabalhando a energia de fartura, prosperidade, a energia de mãe acolhedora, e a gente também tem ela com a energia minguante, né, que seria da anciã. Então, isso vai muito, assim, de acordo com a literatura que você achou, com onde você está lendo, isso tudo muito se entrelaça, como eu disse, tá? Mas é muito comum você achar as três juntas. Tanto em pinturas, em gravuras, tudo, você sempre vai achar as três frentes. Tá bom? Gratidão, tá bom? Imagina. Quem mais estava com a mão levantada? Bianca? Eu. Eu só ia acrescentar naquela moça que perguntou sobre o culto, né, de Hecate.
Essa semana ainda eu estava conversando com um amigo meu que começou a cultuar, né? Então, queria dar umas dicas também aqui. Estuda sobre a deusa, o máximo que você conseguir absorver de conhecimento, e combina com ela ali, que seja uma vez por mês, você cultuar, porque ela vai começar a te ver, assim como a Marina falou, ela vai começar a te ver, ela vai começar a te ver por dentro, ela vai começar a se interessar por você, e aí sim você começa a chamar os seus ancestrais, pedindo que ela já passe a peneira, né? Olha, se tiver algum negativado aí, você já deixa fora e deixa só os que conseguem vir para somar, né? Para agregar. Mas era só isso. Eu tinha mais um monte de coisa para falar, mas eu acabei esquecendo. Beleza. Quem mais tá minha gente? Tá, gente, pode ir falando que eu não estou vendo as mãozinhas aqui. Pode falar, hein? Quem Eu tiver. de novo. Fala. A moça que acabou de falar das leituras, você tem alguma indicação de leitura? Tem. Depois eu passo para você. Você está no grupo, né? Tô no Jé, grupo. eu mando lá depois para todo mundo. Aí os livros que eu tenho, que são legais, assim, que são mais básicos, iniciantes, e algumas poesias, alguns contos que relacionam a Hecate, tá? Mas eu ponho no grupo para vocês. Daí eu mando a foto da capa. Tá bom. E Tá se bom? eu quiser iniciar, como que eu faço? Com quem que eu falo? Ou qual que é o procedimento? Então, aqui a gente vai fazer uma iniciação em Hecate futuramente, tá? Aí você tem que entrar em contato. Depois você me manda mensagem que eu te falo mais ou menos como vai funcionar. Mas tem outros casos também que tem essa iniciação. Aí vai muito do lugar que você gostaria de fazer, se sente afinidade com a energia. Normalmente é um ritual onde você é apresentado, a sua coroa é apresentada para a deusa, é para Hecate, né? Então eu vou fazer a intermediação entre você e a deusa para que ela te veja como uma possível sacerdotisa dela ou uma pessoa que vai louvá-la, vai honrá-la dentro desse propósito, tá? Mas aí é um ritual à parte. Aí depois a gente vê. Se você quiser Perfeito. seguir, tá? Aí eu te falo direitinho. Tá bom. A gente conversa melhor no particular, então. Obrigada. Beleza. Imagina. Mais alguém com a mão levantada? Gente, então vamos passar para a nossa meditação. Vou pedir para todo mundo se sentar de uma maneira confortável. Isso. Fechem os olhos. Respirem pelo nariz e soltem o ar pela boca, lentamente. Vai puxando a energia. Aqueles que podem chamar os ancestrais, daqueles que vocês conhecem, pedindo para que se aproximem de vocês e que dê o suporte dentro desse ritual que a gente vai fazer. Imagine que você está à noite caminhando por uma mata fechada. Você está descalço, uma roupa bem confortável e leve. Você está completamente desprovido de vaidade. Você está apenas ali. Cabelos soltos.
Você segue então caminhando mata adentro. De repente, então, você se depara com um caldeirão aceso. Mas não tem ninguém à volta desse caldeirão. Ninguém que possa ter acendido ele. Você então subitamente sente um desejo de dançar. Você escuta uma música no seu entorno, sem saber de onde ela vem. Mas essa música, ela traz a leveza e a alegria. E você então começa a rodopiar ao entorno do caldeirão. Conforme você vai dançando em volta do caldeirão, você vai percebendo que pessoas vão se aproximando de você. E essas pessoas entram na roda e começam a dançar junto de você. Você então vai rodando no próprio eixo e rodando ao entorno do caldeirão. E quanto mais você dança, mais alegria você vai sentindo e a satisfação e a sensação de plenitude. Você e as demais pessoas, então, em harmonia, começam a rir e a alegria se instaura naquele local. O crepitar do fogo vai alimentando o seu coração com a energia de acolhimento. O uivo dos cachorros ao seu entorno te faz lembrar que você está em plena natureza, dançando para a lua. Uma lua plena, uma lua cheia, que vai trazendo a prosperidade e a abundância no seu caminho. Você então dança e vai se sentindo sendo coberta por a energia da lua. E essa energia vai adentrando aos seus poros, junto com a alegria de estar ali, contemplando deste momento com as demais pessoas que estão em volta do fogo. De repente, então, a música para de tocar e o fogo vai diminuindo até se tornar uma fagulha. E essa fagulha, então, se levanta e adentra dentro do seu coração. Tudo no entorno se torna, então, escuro novamente, pois a luz do fogo acabou de apagar. O único foco que está aceso é o seu coração, que está emanando aquela energia, a fagulha daquele caldeirão que se apagou. Você então olha ao seu redor e percebe que já não tem mais ninguém ali. E então, aquele cachorro que estava uivando se transforma em uma mulher. E você então reconhece que essa mulher é Hecate. E ela vem então direto conversar com você. E ela então diz: eu estou aqui hoje para mostrar a vós o quanto se sente completa ao dançar com seus ancestrais.
A plenitude que foi sentida hoje, ela é permitida quando a gente está de bem com aqueles que nos deram a vida. Agradeça por estar aqui e perceba que eles fazem parte de você, nas suas células, no seu corpo. E no seu coração foi reacendida a chama do amor da sua ancestralidade por você. E toda a energia que foi movimentada hoje foi justamente para trazer para você a sua força ancestral dentro da bruxaria. Puxe essa energia para o seu físico e agradeça pela oportunidade de ter se reencontrado com essas almas, com esses espíritos que vieram te abençoar e te abraçar hoje. Você, então, se agradece a Hecate, agradece aos seus ancestrais e com lágrimas de felicidade nos olhos, você volta por onde veio, com a certeza de que os seus ancestrais olham por ti e que eles estão nessa caminhada para ajudar você. Ave Hecate. Respirem por 3 vezes para ancorar essa energia. Lentamente vão abrindo os olhos e voltando para o aqui e agora. Estão todos bem? Maravilhoso, maravilhoso. Botei uma guria crente que vinha a densidade e estou 20 quilos mais leve. Espetacular. Obrigada. Sim, Pois é, tô ótima. simplesmente o olho foi falando, entendeu? Fala. Lembrei da minha avó. Ai, que lindo. Faleceu faz uns 3 anos. E aí, Uhum. quando você tá falando, ela me veio essa energia dela e aquele amor que ela sentia, conexão que eu tinha com ela, sabe? Então, foi bom. Ai, que bom, gente. Alguém não se sentiu confortável, não se sentiu bem? Preciso resgatar alguém? Acho que é Meire, né? Esse nome? Mãe. Marina, desculpa. Marina, comigo foi o contrário, ela me deu recado. Ela Porque deu eu estava passando mal, não com vocês, mas estava passando mal antes, mas eu quis participar da aula. E aí ela me deu recado. Mas eu já estou melhor já. Mas mesmo assim, eu senti a ancestralidade. Os ancestrais, senti ela, como mãe, né? Ali cuidando, né? Ali segurando. Eu tenho muita conexão com ela, mas durou anos, tá? Eu estou nesse meio há mais de 10 anos.
O que eu falo muito assim, a Hecate é uma mãe, ela tem aquele lado dela, mãe acolhedor, mas ela também tem o lado mãe que educa, entendeu? Então ela não vai passar a mão na Sim. cabeça de todo mundo sempre, ela vai, às Gente, vezes, deixa eu avisar vocês. Olha, eu já avisei, tem muita gente que fica olhando assim para mim. Ela é um amor, mas a gente tem que estar sempre. Eu jurei na minha iniciação, eu queria que fosse ela, mas na hora não me deram ela, não sei por quê. Mas ela é minha e pronto. Mas ele tem um arqueotipo, mas eu jurei o quê? Ser justa como ela, mas assim, eu tento ser reta, porque se eu for o contrário, eu sei o que vai acontecer comigo lá na frente. E ela tá certa, é igual uma mãe, é para aprender. às vezes ela deixa a gente quebrar a cara, né? Mas para aprender, entendeu? Sim, Então, ela dá corda também. então é isso, gente. É o que eu falei na aula. A nossa ancestralidade faz parte da gente, né? Então, a gente tem que buscar maneiras da gente fazer apaziguar essa energia. 99% das pessoas têm problema de ancestralidade. Então, assim, eu vi aqui que tem uma pergunta da Meire, não é da Meire, é da Fabiana, né? A gente às vezes não sabe, mas às vezes a gente começa a perceber que algum caminho da nossa vida não está indo, não está fluindo. E aí, quando a gente vai ver, na verdade, é alguma dívida que a gente tem com o ancestral nosso que a gente ferrou na outra vida e que está cobrando aqui, entendeu? Na dúvida, não precisa levantar o que aconteceu, começa a apaziguar, né? Então, começa a honrar os seus ancestrais, existem trabalhos espirituais que dá para ser feito, num caso mais assim, que realmente necessita. Existem nos centros espíritas, sei lá, você tem trabalhos que honram ancestrais, né? Então, isso qualquer religião tem, tá? E aí a gente vai louvando isso e vai dissolvendo essa inimizade, né? Vamos dizer assim. Meire, existe cortes, sim, né? Existem cortes energéticos, tá? Existem trabalhos que a gente faz, por exemplo, aqui na casa a gente trabalha com a linha Yorubá. Então a gente tem trabalhos para positivar com a ancestralidade feminina e com a ancestralidade masculina, tá? Então existem, é o que eu falei, várias casas, tem várias maneiras de fazer esses trabalhos de corte, tá? Existe sim. Gente, quem mais tem mão levantada aí pode. Olha lá, vamos fechar. Oi, eu estou com a mão levantada, é Sol. Então, aconteceu uma coisa comigo sobre ancestralidade, que eu tô bolada e eu tô assim, olhando, porque eu sei que tem alguma coisa ali. Eu viajei agora no início do do dia 10 ao dia 16 de outubro, eu fui para a Ilha do Marajó. Uhum. Eu já tinha ido para a Ilha do Marajó e tinha sido fabuloso, no meio da natureza, um encontro, sabe, anteriormente. Certo. Um encontro com com as minhas guianças. E aí, dessa vez, eu fui no mesmo lugar que eu tinha ido, foi horrível, a vibração, sabe, eu não estava encaixado. Sei que quando eu fui andar na praia, eu fui atacada por 9 cachorros. Nossa. 9 cachorros. Eu tô nessa caminhada com Hecate, e cachorro tem muito a ver, tudo a ver com Hecate. Foi no dia 13 de outubro, o dia, para mim, 13 é Hecate. Uhum. Então, aqueles cachorros me morderam, eu tô sem trabalhar desde então, com a perna para cima, já tomei 2 jornadas de antibiótico, meu cabelo tá caindo, porque o antibiótico me deu diarreia, e eu tô com dor na perna, fazendo acupuntura, fazendo um monte de coisa. E numa caminhada com uma outra sacerdotisa, ela tá assim em contato comigo, ela viu algumas coisas da minha... Eu não vi. Eu sei que tem alguma coisa aí, mas eu não sei ainda. Eu sei que um dia eu vou ser muito grata a isso. Mas eu tô bolada com esse negócio. E hoje eu vim para cá, eu cheguei até um pouco mais tarde, porque eu estava num atendimento fazendo acupuntura. Então, eu senti de falar, e estou falando, não sei para onde vai, não sei, sabe? Mas que tem aí, tem.
Tem alguma coisa que a Cat quer, assim, alguma coisa que ela quer te mostrar, né, nesse caminho, porque os números também são bem sugestivos, assim, né? O cachorro, tudo. Provavelmente algum recado que ela te passou, você não seguiu, e ela quer te mostrar, não, é isso mesmo que eu tô te falando, entendeu? Assim, tipo, por que que ela vai te impedir de trabalhar? O que que acontece que, entendeu? Por que que ela tá te deixando em casa? O que que isso vai acarretar na sua vida? O que poderia acontecer nesse período, né? Então, é muito significante mesmo. Eu acho que, eu não sei se você joga carta, mas talvez jogar carta para ver se alguém te responde. Eu já joguei com essa sacerdotisa, minha amiga, que eu fiquei amiga, conheci, entendeu? Ainda não clareou. Não sei. Entendi. Uma hora vem. Pede para que Hecate te mostre, nem que seja no sonho, para que ela venha conversar com você e te passe o que que é. Porque com certeza é ela querendo falar alguma coisa para você. Então fala para ela que você não está entendendo, para ela vir de uma maneira mais assertiva, para que você se lembre dos sonhos, para que você se lembre das coisas, porque com certeza ela está falando aí com você. Tá bom, obrigada. Tá bom? Imagina. Olha, eu tinha levantado a mão, mas é mais uma questão de dúvida, assim. Eu não sou do tipo de pessoa que consegue visualizar quando alguém está falando para visualizar. Então, estava falando, visualiza você numa floresta, tal. Eu não consegui visualizar nada disso, mas eu senti a energia. Então, para mim, valeu porque eu senti a energia da minha avó ali na hora. Foi a primeira pessoa que me veio na mente. E de repente veio a sensação, um abraço, um acolhimento muito bom, sabe? Mas eu não sou do tipo que vê nada. Eu só sinto as energias. Eu sou assim também. Eu geralmente começo a fazer a meditação, eu já cheguei na conclusão antes de começar a meditação, né? Mas o importante é você conseguir se conectar com a energia que está sendo gerada ali naquela meditação. Se você sentiu sua avó, então você super acessou. Tá bom, que ótimo. Tá. Imagina. Obrigada. Gente, mais alguém? Então, era isso que eu queria passar hoje para vocês, tá? Desculpa, semana passada eu não pude dar aula porque eu tive um compromisso de trabalho, então por isso que eu acabei jogando a aula para hoje, tá? Mas eu espero que tenha sido produtivo, que vocês falaram que conseguiu se conectar, né? Então eu fico muito feliz que o comecinho aí da ponte com os ancestrais a gente conseguiu fazer, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, eu demoro para responder, mas eu respondo. A gente tem as aulas gravadas, então, no YouTube, para aquelas que vocês perderam, vocês podem assistir lá. Ou, se vocês quiserem rever essa também, refazer as meditações, tá tudo disponível lá no conteúdo, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada, uma boa noite para vocês, uma boa semana e que Hecate te abençoe a todos. Obrigada, Má. Beijo, pessoal. Beijo. Obrigada, pessoal. Até mais. Até a próxima. Valeu, Marina. Beijo. Valeu, obrigada. Acabou, mas a Marcela ainda tem que desligar ali.